Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Detetive A Voz das Gerais. Estamos recebendo aqui nosso amigo Washington, policial Washington. Prazer estar aqui com a gente, Washington. Uma honra, Bambir, estar aqui com vocês. Então, antes de mais nada, inscreva-se nos nossos canais, viu? Compartilhe nossos vídeos, comente. Estamos aí para você, tá? Washington, fala mais um pouquinho sobre você. Se apresente aí para nossos telespectadores, para o nosso pessoal que está nos assistindo. Sim, Bambir, meu nome é Washington Luiz Dias, sou investigador de polícia. Tive minha primeira lotação em Campos Gerais. Campos Gerais? Isso, sul de Minas, isso em 2010. Primeira designação. Sempre quando trabalhei na cidade, eu dei prioridade para a questão mais operacional, até porque a cidade também estava passando por um grande índice lá de criminalidade, uma das duas cidades mais violentas, né? Do sul de Minas, que era Campos Gerais, e a cidade de Passos. Então, o objetivo nosso era fazer a investigação qualificada para ver se a gente conseguia reduzir esses crimes violentos na cidade. Inclusive, Campos Gerais acho que tem um histórico com o PCC, né? Não, exatamente. Campos Gerais, por estar muito próximo ali de São Paulo, é uma cidade onde pessoas que estão em São Paulo migram para Campos Gerais e começam a organizar ali o crime organizado, organizar o crime de acordo com os trâmites lá do PCC. Perfeito. E fale um pouquinho mais sobre as suas experiências. Parece que você teve várias experiências marcantes lá, né? Na área operacional. Tive algumas questões de deparar diretamente com algumas criminalidades lá, inclusive oriunda do estado de São Paulo, e uma delas foi uma diligência que nós estávamos fazendo durante o período noturno para fazer uma investigação, e nós deparamos com uma quadrilha de roubo a banco, explodindo o caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. E, inclusive, isso foi noticiado na mídia, parece que passou na Rede Globo, nos principais canais, onde o colega meu, quando a gente estava numa viatura descaracterizada, assim que nós deparamos com o bandido descendo armado do veículo, foi possível eu realizar uma manobra e houve assim uma intensa troca de tiro. E depois que teve essa troca de tiro, a gente conseguiu dar a volta no quarteirão e atirar dentro da agência onde os bandidos se encontravam. Então os bandidos, apesar de terem conseguido subtrair, explodir alguns caixas eletrônicos, eles acabaram desistindo da ação e fugiram em rumo ignorado. Então nós acionamos aí, no caso, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que nos deu o apoio necessário. A gente realizou alguma diligência na tentativa de localizar esses criminosos, mas não conseguimos. Mas foi um grande serviço, né? Foi um grande serviço, repercutiu de forma muito positiva, inclusive para a própria sociedade, que viu que a gente estava muito atuante lá na cidade, e até o próprio judiciário, promotor de justiça. Então foi uma situação muito bacana. Interessante. Ô, Washington, parece que você também teve uma outra ocorrência lá, né, de um assalto, né, que um colega foi baleado. Essa foi mais marcante ainda, né? Exatamente. Na verdade, eu tive uma outra situação, que gerou até uma ocorrência policial também, onde bandidos também de outros estados estavam verificando a possibilidade de como que eles iriam explodir os caixas eletrônicos, e a gente decidiu, apesar de ter recebido uma denúncia, inclusive de populares, que achou estranha a conduta desses indivíduos, certo, a gente decidiu em abordá-los no momento que a gente foi surpreendido por um veículo. Inclusive eu fui atropelado. Você foi atropelado mesmo? Exato, atropelado nessa situação. Eu cheguei a linchar o tornozelo e teve inclusive troca de tiro. A gente teve que efetuar disparo porque eles estavam armados. Então essa foi uma das segundas situações antes dessa outra, né? Gravíssima que ocorreu lá em Campos Gerais. Parece que o negócio te persegue, né? O negócio lá, a situação lá não estava fácil não, estava
situação muito complicada. E como é que era o contingente lá da Polícia Civil? O contingente era eu e meu colega. Dois policiais? Dois policiais civis. É brincadeira essa nossa Polícia Civil, Para né? 40 mil habitantes, e outras cidades que eram os distritos, né, de Campos Gerais, que era Campo do Meio. Eu acho que Campo do Meio ainda teve uma emancipação, mas tinha Córrego do Ouro, algumas cidadezinhas, alguns distritos próximos lá de Campos Gerais. É uma pena, né? Porque você vê com dois policiais, mesmo assim vocês fizeram bastante serviços, vocês estavam sempre atuantes, né? Exatamente. Estávamos tão atuantes que, e uma das situações que você chegou a comentar aí foi que o colega meu foi intervir em um assalto em uma mercearia, o investigador Reginaldo Anjo. Ele teve notícia da situação, ele tentou intervir no assalto, onde dois criminosos mantiveram, inclusive uma senhora, como refém. Um refém ainda? Como refém. Ele foi baleado, ele tomou um tiro que perfurou um dos pulmões. Inclusive ele perdeu esse pulmão hoje, que ele está somente com o pulmão. E ele conseguiu acertar os criminosos, entrou em contato comigo pedindo apoio. Eu fui até o local, deparei com ele já caído ao solo, mas graças a Deus a senhora, os bandidos evadiram, mesmo com um deles sendo alvejado. O colega meu ficou caído ao solo. Eu consegui dar todo o apoio para ele com relação a acionar o serviço de emergência, levar até o hospital público. E nesse dia eu fiquei muito honrado com a Polícia Civil, porque nós pedimos apoio, vieram viaturas da Polícia Civil de praticamente todas as cidades da região. A própria Polícia Militar também deu um apoio gigantesco para a gente tentar prender os criminosos. Certo. E uma coisa muito inédita que aconteceu, que eu acho que muitos nem imaginavam que isso poderia acontecer, foi que o próprio médico legista da Polícia Civil foi dar apoio para o nosso colega investigador. Ele foi, inclusive, no hospital e começou a coordenar todo o atendimento médico no hospital. É uma coisa que, assim, isso também marcou bastante. A Polícia Civil, nessa parte, a Polícia Civil é muito boa, né? Uma questão de apoio, né? Questão de família, né? Exatamente. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Mexeu com a caixa de marimbondo, como o pessoal diz aí fora, né? E assim, levamos ele para o hospital, o médico legista começou a coordenar o atendimento de saúde, que assim, inclusive foi muito importante nesse sentido, que parece que a médica, por ser uma cidade do interior, ela não tinha deparado com situações como essa, de disparo de arma de fogo, né? Era uma coisa, apesar da competência dela, né? Sempre que numa cidade do interior com 40 mil habitantes, uma pessoa alvejada com disparo de arma de fogo, né? Então isso foi interessante e graças a Deus ele hoje está bem, apesar de estar bem. Ele aposentou na época? Não, ele continua na ativa. Inclusive, Valmir, só para você ter ideia, na época, quando nós prendemos o criminoso, no mesmo dia, nós fizemos várias diligências pela cidade, conseguimos prender os dois criminosos. Prenderam os dois? Prendemos os dois. Autuados em flagrantes? Autuados em flagrantes. Inclusive, um já estava até alvejado com disparo de arma de fogo em uma das pernas. Levamos ele para o hospital e chegou 2 baleados na cidade na mesma noite. A médica falou que foi o maior pesadelo da vida dela, como a vida profissional dela, até aquele período que ela chegou lá em Campos Gerais para trabalhar na área de saúde, lá no hospital. Entendi. E o próprio juiz, depois que autuou, o próprio juiz, depois que sentenciou esses 2 criminosos, eles sugeriram que a Polícia Civil recomendasse ou promovesse por ato de bravura o investigador Reginaldo Anjo. E isso aconteceu? Aconteceu, inclusive eu participei até do processo que é feito quando existe a questão de uma promoção por ato de bravura. Por exemplo, eu fui ouvido na corregedoria e a corregedoria fez toda a apuração e verificou que realmente o que ocorreu foi dentro da estrita legalidade, que ele utilizou a arma para repelir injusta agressão e sugeriu o conselho que realmente poderia. Aprovou a questão da promoção por ato de bravura.
E o mais triste, que o Conselho também foi unânime em dizer que ele realmente poderia ser promovido por ato de bravura, porém a Advocacia Geral do Estado não aceitou aquela promoção por ato de bravura, dizendo que a lei de responsabilidade fiscal barrava essa promoção. Que coisa! Só para você ter ideia, o grande absurdo. Mas você falou que ele chegou a ser promovido, então foi na justiça. Na verdade, Foi na justiça. Na verdade, exatamente. O departamento pessoal, quando recebeu toda a documentação da decisão do Conselho Superior de Polícia, o departamento pessoal falou que a própria Advocacia Geral do Estado não iria aceitar aquela promoção por merecimento. Então não teria, na prática, de como promover. Então, administrativamente, ele não foi promovido. Ele foi promovido pela justiça. Aí o que ele fez? Ele entrou com mandado de segurança. Em 2020 ele foi promovido pelo ato de bravura e a decisão do juiz, eu não lembro de qual, não sei se foi da Quinta Vara da Fazenda Pública, o juiz informou que a lei de responsabilidade fiscal não é motivo para violar direito do servidor. E ele acabou sendo promovido aí pelo ato de bravura. Quantos anos depois do fato? Passaram 6 anos depois do 6 fato. anos para ele ser promovido Por ato de bravura. E apesar de todo o Conselho Superior de Polícia já terem dado um parecer favorável que realmente ele cometeu um ato de bravura. Porque não seria qualquer policial que deparasse com uma situação Com certeza. dessa que iria adentrar um estabelecimento na tentativa de prender os criminosos. E salvar a vida da mulher. E salvar a vida da mulher, exatamente. Mais... E até porque o pessoal comenta a questão da supremacia de força, a teoria é uma coisa muito bonita, mas a prática, supremacia de força na cidade era ele, praticamente. Não, e também o caso requeria uma ação imediata, né? Exatamente. Porque uma vida estava em perigo, né? Se fosse um simples assalto, exatamente, um simples ocorrência de furto, aí que realmente você tem que esperar a supremacia de força, mas no caso lá era impossível, né? A supremacia era ele chamar ele, né? Então me chamaram, mas ainda demorei para chegar. Eu pensava se eu ia. Mas é pra você ver. Como é que o colega chama mesmo? Reginaldo Ângelo. Tá lá em Campos Gerais. Campos Gerais está lá ainda? Tá lá ainda. Um abraço, Reginaldo. Qualquer hora eu vou entrar em contato com você aí para fazer uma visita para você aí, para a gente bater um papo. Reginaldo, que bacana essa história sua. Você está de parabéns, viu? Mas, e aí? Você resolveu sair de Campos Gerais? Na verdade, minha família é toda aqui de Belo Horizonte, a minha esposa, eu tinha a intenção, minha esposa é funcionária pública em Belo Horizonte, então eu tinha a intenção de retornar para Belo Horizonte.